Bom dia. Gostaria de cumprimentar aos nossos palestrantes. Eu estou falando aqui desde a Isla Canárias, ou seja, das Ilhas Canárias, Espanha. Desculpa eu não poder falar o outro idioma, que é o português, apesar de eu ter estado em Salvador e, bom, não consegui me comunicar nem sequer em português, mas eu vou fazer a minha exposição em espanhol então, mas eu vou colocar aqui digamos, os meus slides. Perfeito, você vê. Conseguem ver? Ah, ok. Eu prefiro que vocês vejam em tela mais... Ah, aqui melhor. Ok. Eu estou confiando que vocês estão vendo, ok? Ok, muito obrigada. Desculpe, porque eu quero colocar também aqui o meu lápis para poder escrever. Às vezes eu gosto de escrever. Um momento. Bom, obrigada a todos os organizadores por esse convite. E, bom, como eu gostaria de mencionar, nós tivemos uma situação na Espanha, e sobretudo porque, pelo menos, o que interessa, a exposição do Daniel foi muito interessante, até porque, para nós tivemos aqui as nossas demandas também. Então, eu vou falar, basicamente, tentar explicar qual é a situação que nós tivemos e depois as questões técnicas a partir dos resultados e os nossos modelos. E coincidindo também com o que o Daniel mencionou das dificuldades, os obstáculos em modernização. Nesse gráfico, explica basicamente o que aconteceu no nosso país no ano de 1978, ao final dos anos 80, tivemos 22.574 estudantes na época de grandes filmes de médicos, onde as pessoas tinham o interesse de fazer os estudos de medicina, de estudar medicina para serem médicos. Então, tivemos um grande aumento de busca desses cursos. Depois, tivemos a necessidade de um número clausus, ou seja, um número de 1.500 aulas. Ali, nós tivemos, então, um declínio, que, a partir daí, tivemos um número de profissionais que foram indo ao mercado, eles foram chegando até uma situação, até essa linha azul, nesse círculo azul, onde foi uma situação bem grave, que eu vou mostrar mais adiante. Mas, a partir daí, quando a situação ela chegou a uma determinada decisão, eles tiveram que decidir e tivemos que tomar medidas, que foi em 2005, quando o governo, através do Ministério da Saúde, começou a tentar instrumentar recursos e métodos para o planejamento. Essa é a situação que nós nos encontramos sobre esses anos que eu comentava anteriormente. Não tinha profissionais, nós tínhamos que ir para fora para procurar profissionais, para atender as demandas, nós tínhamos que também ter uma análise das regras para tal aplicação e usos de contratação desses funcionários. Nós tínhamos também uma cobertura em 2010, onde tínhamos os destinos, praticamente todos tinham a ver com essas questões sanitárias, mas tínhamos que ir a todos esses locais. Aqui tínhamos aviso dentro do nosso hospital, onde tinha necessidade, a falta desses médicos e substitutos deles. Bom, definitivamente a situação saiu do controle, saiu depois na imprensa e todos ficaram sabendo a nossa dificuldade, foi muito grave. Mas então o que aconteceu? O que aconteceu é que o mercado, já pela sua própria dinâmica e suas próprias leis, e claro que funciona, então nós tivemos aí um déficit, que é essa linha vermelha, que foi um número médio de profissionais que chegava a 4.500, e depois do ano de 2007 já foi essa linha azul modificando, que foram os títulos que foram homologados na Espanha para os profissionais médicos estrangeiros. Mas não foi tão complicado, mas também foram procedentes de outros países fora da União Europeia. Observem da magnitude da situação e que chegaram a homologar mais do dobro dos nossos graduados em medicina. Ou seja, observem que a situação é diferente, um tanto real como também imediática. Bom, como eu comentava também sobre o nosso ministério, nós tínhamos aí vários trabalhos, como sempre, e
aconteceu que tínhamos uma dinâmica estável, com determinada regularidade nos anos estes, onde nós tínhamos as demandas, e agora que nós estamos aqui, eu vou falar com precisão, porque nós temos aqui outros especialistas, estudos de demanda que foram feitos de profissionais. Na página web do nosso ministério, vocês podem aqui fazer o download desses tipos de trabalhos e sistemas que nós fizemos, esses estudos também de outros profissionais, todo relacionado com a situação da época. Mas o que eu quero mencionar é que nós tínhamos uma dinâmica de trabalho contínua. As questões técnicas, elas estão publicadas também nesta página, que está disponível também, e o que aconteceu é o que eu vou dizer hoje. Bom, vou tentar aqui. Bom, a formação médica na Espanha, segundo se chega pela Faculdade de Medicina, como eu comentava, depois o número clausus, que nós chamamos, depois os médicos gerais, e depois temos a homologação, aquela que mencionamos antes. Depois daí é que nós temos uma formação especializada, que é obrigatória para poder exercer a profissão, e depois temos aí a formação, que quando é finalizada, depois, claro, depende da especialidade que cada um quer fazer, que depende de 4 a 5 anos de formação, chega depois ao mercado em confronto com a oferta e a demanda. Isso também pode voltar basicamente aos nossos tipos de gargalos, porque nós temos também a oferta e a demanda, porque temos aqui a Bolsa de Médicos Gerais, sem especialização, portanto, eles ficam aí parados, sem poder trabalhar, porque eles não têm a especialidade, ou seja, precisam da especialidade para poder trabalhar, e eles são médicos, mas eles não podem desenvolver a sua profissão sem a sua especialização, porque aí eles têm a oferta e têm a demanda da população, depois, posteriormente. Por isso, necessita da sua determinada formação. Esse aqui é um pouco de modelo dos nossos sistemas, da dinâmica de sistemas nas nossas fases atuais, que foi como... Bom, professor Dom Mários, se eu passo do meu tempo, por gentileza, me avise, eu não estou vendo bem o relógio. Bom, seguindo, as fases típicas é que nós temos uma simulação dos programas de modelo de oferta e demanda. Esse programa, ele, para nós, nós estudamos, parece que tem também uma boa potencialidade, mas ele tem um grande problema, que é motivo, inclusive, com que essas imagens aqui parecem tão feias. Por quê? Porque nós temos um desenvolvimento para alguns, mas para outros não. Temos limitações importantes nesse sentido. Então, o modelo permite que você consiga criar cenários, introduzir diferentes tipos de cenários também, dar soluções como você desejar, como as especialidades e etc. Nós temos aqui, como eu menciono, como definir o modelo pré-oferta, ou seja, esses estudos das bolsas, como eu mencionei, também é possível colocar aqui o modelo também de oferta. Aqui é bem feia essa é a imagem, mas é bem grande mesmo, eu sei que é grande, mas é assim mesmo que funciona. Depois nós temos esse modelo de demanda e relação. Bom, do lado dos inputs, nós temos, claro, sempre a questão da metodologia, porque nós temos uma quantidade de inputs impressionantes, que são as variáveis sobre aqueles decisores que podem fazer alguma coisa, são aqueles políticos que podem tomar alguma decisão em relação aos nossos profissionais. Realmente são medidas, como nós mencionamos, que são feitas desde o primeiro estudo, ou seja, aqui você tem as vagas de formação para a primeira bolsa, ou depois você tem uma questão extra que você pode realizar ou participar para chegar a esses estudos. Depois você tem um cenário base, de um modelo base, que ele vem a diferentes opções desses inputs. E os out-inputs, nós temos também modelos que são importantes entender que não são modelos matemáticos, mas são, digamos, soluções excelentes, programas e tudo, mas que sejam utilizados dentro desses programas de simulação. No entanto, esses outputs, eles são cenários, digamos. Soa basicamente como tendência, como projeções, como quadros de uma determinada distância. E, bom, os outputs, eles são precisamente aqueles que nós queremos, ou seja, que tem a ver com os parâmetros importantes, como, por exemplo, a feminização,
das pirâmides, porque você tem aí importantes consequências na produtividade, a idade também como um fator para a substituição das gerações, a porcentagem também de total, ou seja, a oferta e a demanda, e também as brechas de ambos. Do meu ponto de vista, dos modelos de demanda, que eu vou falar também um pouco das dificuldades, esses modelos precisam partir de uma situação e precisam também de uma projeção. Claro, de todas as variáveis que estejam dentro desse modelo. No entanto, nós temos aí alguns inconvenientes, porque nesses casos nós temos aí algumas brechas incorporadas, tanto do qualitativo como também para poder estabelecer. Nesse caso, vocês podem observar aqui a situação atual dos modelos de demanda, porque partimos aí do déficit, também passamos das possibilidades do cenário, também para as projeções. É necessário mais valores, ou seja, valores de demanda e também valores específicos, porque quando nós podemos aí começar um problema sem poder ver as especialidades de cada caso. Então, parte do equilíbrio parte justamente de onde nós estamos assumindo esses déficits que acontecem e que surgem. É importante superar esses inconvenientes através, então, desse modelo Delphi. Então, nós temos as possibilidades de estabelecer qual modelo é adequado. Então, evidentemente, nós temos modelos centralizados a cada tópico. Aqui vocês podem ver nessa tabela, a cada especialidade. Bom, a questão também da demanda, nós temos projeções em relação à população, projeções atuais em relação ao futuro. Sempre nós utilizamos brechas oficiais, porque, sim, para os Institutos Nacionais de Estatísticas, nós trabalhamos muito bem esse tema da população e o que fizemos foi utilizar a população bruta e também ajustada pela necessidade, porque é importante combinar a maneira de possibilidades que temos para os indicadores de necessidades e também evitar que a demanda esteja adaptada pela necessidade de acordo com a idade e o sexo. Bom, a partir daí, então, nós vimos as situações que nos parecem bem importantes, ou seja, trabalhamos em vários países e vimos que muitas vezes é bem importante ter um diagnóstico claro da situação para você poder fazer projeções, porque senão a coisa se torna muito complexa e, infelizmente, nós não podemos fazê-la. Então, dentro do nosso prognóstico, então, nós tivemos, do nosso diagnóstico, então, tivemos aí as situações dentro das medidas que precisamos, médicos especialistas por 100 mil habitantes, a questão também de equalização, a questão das pirâmides financeiras em casos reais. Aqui vocês podem observar no exemplo de 2018, nós tivemos aqui a neurocirurgia, tivemos que trabalhar com todos os médicos especialistas do mercado, e essa é uma grande dificuldade, porque são mercados muito segmentados que não têm muita facilidade. Então, graficamente, essa pirâmide, você tem uma pirâmide nova e bem masculinizada, bem jovem. Aqui, por exemplo, essa pirâmide de medicina familiar e comunitária é muito feminizada e com uma população mais e oferta muito maior. E também aqui o tema de cirurgia, você tem uma pirâmide mais com uma especialidade mais masculina. Observem aqui ginecologia, desculpa, vocês têm aqui também a evolução feminina. Então, veja, são evoluções em questões de produtividade. Também dentro do próprio diagnóstico, nós podemos preparar e verificar de acordo com as regiões e a disponibilidade como há no país. Então, nós analisamos também a viabilidade e outros contextos. Os resultados aqui para cada comunidade, por exemplo, em Canárias, nós tivemos aqui indicadores, eu insisto, também de diagnóstico, ok? E também projeção. Novamente, temos aqui, diante da projeção e simulação, nós temos a oferta e a demanda, do que podemos esperar de determinadas metodologias. É fato que nós temos alguns modelos que nos estimulam, que nos dão esse crescimento, outros que também nos dão o declínio, mas nós podemos observar por diferenças de cada déficit de valores que temos. Em sua porcentagem, nós teríamos aqui para o modelo de oferta e demanda final da direita, que é um exemplo aqui dos resultados para os modelos, para os médicos especialistas, de como eles se incorporam para a formação especializada.
Bom, e finalmente nós também temos aqui para cada especialidade uma tendência que nós buscamos nesse período de 2024 e 2030, e também as características desse lado de cá, de parâmetros que foram definidos em porcentagens em relação a homens e mulheres e etc. Bom, o que aconteceu, então, a partir do primeiro modelo? Eu gostaria de destacar algumas coisas importantes, porque, sobretudo, para que vocês não se esqueçam, em primeiro lugar, a primeira medida tem a ver com implementar o números clausus. E logo eu vou explicar por cima também o que seria esse registro de profissionais. Já em 2007, o Ministério e a ministra da Educação decidiu que se produzissem aumentos para estabilizar esse tipo de aumento que poderia produzir, aos poucos, durante os anos, uma estabilidade de 7 mil novos estudantes, que é o que temos agora, e que foi um aumento desse números clausus, e também foi importante, a seguinte medida foi criar um decreto de troncalidade, ou seja, no passado, porque no ano passado, inclusive, nós tínhamos os projetos adiante, que seriam projetos que não vingaram, eles morreram. Então, nós tínhamos aí os profissionais sanitários no mercado, e desde o ponto de vista sanitário. Então, o que se pretendia aqui? Se pretendia, digamos, dar chances às especialidades do ponto de vista de que a formação, que agora mesmo tem 4 ou 5 anos, que fechasse esse número em conjunto, nesse caso eram 2 anos, que seria homogêneo para a possibilidade médica, e que seriam 2 anos comuns, e a partir daí que tivéssemos, então, a diversificada a especialidade médica e laboratório, e também que, neste caso, esse era um mecanismo de se ajustar diante dos mercados que eram limitados. A oferta era muito rígida, no entanto, o que se pretendia pelo Ministério com essa definição de desenho da troncalidade é que se fosse mais fácil, é que se tornasse mais fácil, claro, com uma especialidade que é bastante deficiente, que pudesse também ter essa superação. E então foi feita a curto prazo a possibilidade de poder você obter a sua especialidade. E por último e terceiro, as outras medidas que foram também realizadas e que foram de menor importância, mas de registro de profissionais. Então, falando desse registro de profissionais, eu não vou falar muitos detalhes, mas em março de 2007 nós começamos a trabalhar, e aí o que conseguimos é que não existia em 2014, nesse boletim ou no Diário Oficial, de como seria esse registro de profissionais. E, evidentemente, era tão acirrado, porque foi nesse primeiro ano as comunidades autônomas, as regiões que estavam introduzindo esse registro de profissionais sanitários nacionais. No entanto, eu acho que será muito importante esse tipo de registro, que é um cadastro específico para a maioria dos ambientes que estão trabalhando, mas não sabem quem é. Então, é importante ter esse registro dos profissionais para que possamos saber exatamente quem são os especialistas. Também, as limitações que nós temos, eu vou tentar ir rápido, mas são modelos, igual como qualquer outro, também de planejamento de recursos humanos, muito demandante de informação. Informação incipiente ou informação primária. Também nós temos aí técnicos que têm dificuldades também para fazer as suas validações. Esse também precisa de modelos de demandas ou modelos de necessidades, que também uma outra dificuldade que é encontrar líderes ou cabeças de tempos mais complicados. Então, eu me detenho aqui. Nós temos modelos também muito demandantes, que é imprescindível para conhecer aí a estrutura demográfica dos profissionais sanitários, sobre as migrações, o desemprego e também o público objetivo e público privado. Parece que tudo está evidente e que as Américas têm suas dificuldades, mas muitos países na Europa não sabem, inclusive enquanto a Espanha, como profissionais, quantos especialistas têm, quantos profissionais têm, ou seja, você não tem aqui a democracia
demografia médica de alguma maneira. Mas outra coisa também que nós sofremos também, digamos, é que os países também têm tanta informação e não conseguem conciliar nenhuma. Ou seja, você tem a do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, dos colégios de profissionais, nas universidades da questão da segurança, na questão também de previdência social, você tem vários dados gerados, mas você não consegue conciliá-los. Métodos de validação, então, é uma questão mais técnica, não é fácil validar essas simulações, porque as medidas que nós conhecemos, desde o ponto de vista estadístico, você tem dados que já não contam para poder serem validados. Então, você vê que nós tínhamos aqui muitas dificuldades técnicas e também aqui em relação à dicotomia de modelos de demanda e de necessidade, são modelos efetivamente que, claro, que nós não tínhamos aqui inconvenientes, mas sabemos que não há nenhum modelo perfeito. Não existem padrões de necessidades, ou seja, a necessidade é um critério normativo que tem que ser definido e baseado a partir de perfis epidemiológicos, competências profissionais e avaliativas, e depois, por exemplo, o Reino Unido, que é onde eu trabalho, você vê que nós temos aqui a adaptação feita para essa capacidade ou trabalhos de definir esses padrões profissionais, e foi feito pela última vez em 2015 para um grande grupo de especialidades, mas vejam, as comparações, elas são temporárias, ou seja, nós não podemos exportar indicadores ou padrões de necessidades aos países ou de um para o outro, porque você não tem como fazer isso de forma contínua, porque não há uma coisa definida como padrão. E outro problema que nós também enfrentamos, que tem muito a ver com trabalhar sem saber bem o porquê que não temos os dados suficientes, esse tema é o que nós contamos ali com digamos, com esses temas complexos, porque mencionamos como se fossem cabeças, porque são chaves esses temas, porque são as informações onde são produzidas, por exemplo, aqui você tem profissionais com tudo finalizado, que tem idade entre 55 e 59 anos, ou, por exemplo, você tem outro caso de mulheres que tem, que é normal, que você obtenha esses dados, que, por exemplo, como que você tem 25 homens para cada mulher nesses casos. Então, por que as mulheres estão mais tempo sem trabalhar? Ou porque você tem o tema da produtividade? Ou você tem algum outro fator relevante que esteja trabalhando nesses temas? No entanto, o que utilizamos são dados e outros estudos e que não tínhamos a capacidade de adaptar à nossa realidade. Bom, o que, já indo finalizando, não, professor Mário, nós temos também outras experiências em relação à tecnologia, que são trabalhos impressionantes e bonitos também, como o caso do Panamá. Esse é o exemplo do Panamá, onde nós temos aqui os outputs que geram também, junto com os outputs, a Organização Mundial da Saúde, porque nós temos aí simulações de vários cenários para ver exatamente qual era o momento em que o país poderia ser capaz de cumprir com os padrões, tanto por províncias, quanto também por regiões, e também você tem aqui, como nós comentávamos quando trabalhamos no Brasil, no caso, por exemplo, também nós utilizamos e combinamos a dinâmica de sistema com a previsão da demanda, que, como o Daniel mencionava, é um modelo de regressão, que também, como efeito, no caso de províncias do país, ou estados também do Brasil. Também trabalhamos para, digamos, colégios profissionais específicos, colégios técnicos, colégios de cardiologistas e de outras experiências que nós podemos verificar que temos aí todas as demandas e convenientes e que são um pouco mais ou um pouco menos. Bom, como conclusões, nós podemos dizer que os desajustes em curto prazo são inevitáveis, mas um planejamento a médio e longo prazo é imprescindível e que não há nenhum tipo de método perfeito, nem garantias, mas nós temos que observar isso, temos que ter esse feeling. E também, claro, eu poderia falar de todas as exposições sem falar da pandemia, mas nós estamos num caso excêntrico, ou seja, nós estamos num caso único que temos que observar as necessidades dos recursos humanos, né, no contexto de saúde. Então, é imprescindível esse cadastro desses registros,
dessas pessoas, desses profissionais sanitários, para garantir que eles tenham uma equidade entre as pessoas, entre os territórios, e também tem acessibilidade e segurança. Nós também procuramos esses padrões de necessidade segundo os seus diferentes ambientes, segundo os seus grupos de países que possam fazer suas determinadas coisas. E também temos que fomentar o estudo e o desenvolvimento de formação e também de retenção, de substituição e de mobilidade para que seja homogênea, para garantir que esses profissionais sanitários, eles tenham, em último termo, para que nós queremos tudo isso, para que possamos ter uma acessibilidade universal e equitativa entre as pessoas e territórios. Não quero deixar de falar o meu muito obrigada a todos os organizadores e a todos os participantes. Obrigada pela atenção.